mais uma vez aqui reunidos e que possamos aproveitar bastante esse tempo. E já vamos pedir à nossa irmãzinha Denise que faça a leitura da ambientação, por favor. Boa noite. Fonte Viva, por Emmanuel. Capítulo 57, Apóstolos. Por que tem para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, Coríntios. O apóstolo é o educador por excelência. Nele reside a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestral das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interfere na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou benfeitores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na Terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a cessante sofrimento, pois neles estão condensados a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira.
Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus. É uma leitura com bastante material para nossa reflexão. Graças a Deus. Dona Clélia, por favor, a mensagem da nossa irmãzinha Sheila. Boa noite, meus irmãos. Você disse que eu escolheria, então eu escolhi a menorzinha para dar mais tempo a Leia para falar, tá? Ante a saudade. Transforma a saudade dos que partiram para o além em ação fraterna no auxílio aos mais necessitados. O bem que faças na terra é prece, que se eleva às esferas maiores, estreitando os laços que te ligam à espiritualidade. A paz de quem partiu é sentir a paz de quem ficou. Trabalha, serve e ama. A caridade e a fé determinarão o clima para que superes a hora dolorosa e permaneças em feliz comunhão com as almas queridas. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. A mensagem menorzinha, mas com conteúdo imenso. Nossa, graças a Deus. Obrigado, irmãos. Elevando nossos pensamentos, bastante tranquilos, nos preparando para esse trabalhinho de muito amor. Essa hora que aqui vamos passar, possamos aproveitar bastante. Bem-vindos à casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Aqui, onde encontramos tudo necessário para a nossa caminhada. A paz, a cura, o equilíbrio e o ensinamento que essa doutrina nos traz, nos dando um norte, rumo ao progresso espiritual, que é o objetivo de todos nós. E nesta noite, Pai, possamos aproveitar ao máximo, interiorizar bastante esses ensinamentos, para que, bem fortalecidos, possamos levar ao próximo tudo aquilo que ele necessita. E, ao final desse trabalho, Pai, tenhamos a certeza que somos dignos de participar da Tua seara. Obrigado, Pai, pelo muito que o Senhor nos ama. E, em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos amparam e nos permitem realizar esse trabalhinho, damos como iniciar a reunião da noite de hoje, ouvindo um trecho do Evangelho. Por favor, Liz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 6. O Cristo Consolador. Venho como advento do Espírito de verdade. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigado. Agora vamos ouvir o estudo da nossa irmãzinha Leia. Por favor, Leia. Boa noite a todos mais uma vez. Obrigada, dona Clélia, pelo convite. Então, eu trouxe para o estudo da nossa noite de hoje, falamos sobre a fé. A fé transporta montanhas. Está lá no capítulo 19 do Evangelho, itens de 1 a 10. E a gente começa com a seguinte pergunta: pode-se definir o que é ter fé? O Consolador, de Chico, pela psicografia de Emmanuel, lá no capítulo 4, há uma pergunta, a pergunta 354, que ela nos diz assim: ter fé é guardar no coração
a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Desculpa, gente, morar de frente para a rua é horrível. Com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da nossa vida. E saber trabalhar sempre, identificando-a, ampliando a sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza de quê? Da assistência de Deus, porque ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas, todos os problemas, com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, ele pode definir a fé, que está em Hebreus 11, versículo 1, dessa forma. A fé consiste na firme confiança, ou seja, na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Mas aí, quando é que essa fé surge para nós? No homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. Ela está presente nos seres humanos desde a sua criação, mas necessita ser desenvolvida. Cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. No princípio, apenas acreditamos. Depois nós compreendemos e, finalmente, nós vivenciamos. E como nós podemos compreender? Como os compreendemos? A maneira como compreendemos e vivenciamos a fé, ela depende muito do grau de maturidade espiritual que tenhamos alcançado. E qual é o benefício que ela nos dá? Transpor os obstáculos, porque ela é a mãe da esperança e também da caridade. Mas lembremos, meus irmãos, que há diferentes tipos de fé. Tá? Existe aquela fé vacilante. Ela não procura meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Então, é aquela incerteza, é aquela hesitação. A outra fé é a fé cega, aceita sem verificar e pode conduzir até o fanatismo. Cedo ou mais tarde, o que acontece? Ela desmorona. Temos a fé robusta, é calma, ela estimula a paciência, ela tem certeza de chegar ao objetivo, conjuga-se com a humildade, ela oferece perseverança, energia, recursos contra os obstáculos. Ela caracteriza pela maior confiança em Deus do que em si próprio. E, finalmente, a fé raciocinada. Usa a razão como base. Esta fé se apoia nos fatos e se apoia na lógica. Ela é clara, ela não deixa através de si nenhuma dúvida, e a pessoa que crer pode ter certeza, pois a compreendeu. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, lá na parte 5, no capítulo 44, ele nos traz essa definição de fé. A fé cega é como um farol cujo vermelho clarão não pode ultrapassar o nevoeiro. A fé esclarecida, ela é o foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho
dos investidores. Muitos param em esmorecida indecisão e flutuam longo tempo entre opostas correntezas. Feliz quem crer, sabe, vê e caminha firme. A fé, então, ela é profunda, inabalável e habilita-o a superar os maiores obstáculos. Foi nesse sentido que se disse que a fé transporta montanhas, pois, como tais, podem ser consideradas as dificuldades que os inovadores encontram no seu caminho, ou seja, as paixões, a ignorância, os preconceitos e os interesses materiais. Então, quando Jesus disse que a fé remove montanhas, ele aqui estava falando naquele sentido moral, e não de uma montanha de pedra que sabemos que é impossível nós removermos. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, são as resistências, a má vontade, os preconceitos, o orgulho, os interesses materiais, a cegueira são outras tantas montanhas que atravessam o nosso caminho. Mas, irmãos, não nos iludamos. Na grande maioria das vezes, somos nós mesmos que a colocamos. E o que é pior, na falta de um culpado, a gente culpa quem? Culpamos Deus. Quantas pessoas nos dizem, isso acontecendo comigo, a culpa é de Deus. Deus quem sabe, e coloca a culpa em Deus. Porque às vezes achamos que Deus não é... Às vezes achamos que Deus não é assim tão amoroso, né, e justo, né? Algumas pessoas pensam assim. Então dizemos, por que justo comigo? Por que agora? Né? Aquilo que eu falei, que Deus quis assim. Dá a impressão que é como se Deus pudesse querer que coisa ruim nos acontecesse. Que Ele deseja o nosso mal. Não, Ele não deseja isso. Ele quer que todos nós sejam felizes. Somos nós que atraímos a devolutiva do que fazemos, que nós desejamos e até pensamos. E o resultado não vai nos esperar o quê? Mais adiante. Então, nem sempre quereremos nos inteirar realmente e não buscamos esclarecimento para o entendimento das coisas espirituais, porque além de trabalhoso, e aumentar o que? A responsabilidade dos nossos atos. A fé necessita de quê? De uma base. A base que é o que? A inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega é que produz o maior número de incrédulos, porque ele pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do ser humano, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, Jesus procurou mostrar o que o homem pode realizar quando tem desenvolvido a sua fé, ou seja, aquela vontade, aquela certeza. Os chamados milagres passam a ser vistos como efeitos naturais, cujas causas hoje se explicam e são compreendidas em grande parte. Lembramos que Jesus teve aquela rejeição na sua cidade natal, né? Alguém deve lembrar dessa passagem. As pessoas de Nazaré o rejeitaram. Foi para a sua terra com seus discípulos que o acompanharam nessa caminhada. Ele chegou no sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, muitos ouviram e ficaram admirados, mas muitos disseram assim, de onde vem tudo isso? Onde foi que ele arranjou tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados pelas mãos dele? Esse homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de Judas e de Simão? As suas irmãs moram aqui conosco. E eles ficaram escandalizados por causa dele. Então, Jesus disse para eles que um profeta não só é estimado na sua própria pátria, entre seus parentes, e a sua família, quer dizer, no seu âmbito de casa, e não pode fazer ali nenhum milagre, apenas curou alguns doentes, pondo as mãos sobre eles.
e ficou admirado com a falta de fé das pessoas. O que nós tiramos disso? Os conterrâneos de Jesus se escandalizaram, porque eles não queriam admitir como alguém como Jesus possa ter sabedoria superior ao dos profissionais, já que eles conhecem a família de Jesus, e que eles não tinham nada de extraordinário, e que nunca revelaram qualidades excepcionais. Seus irmãos e irmãs são gente normal, que toda a gente conhece em Nazaré. E ele, filho de Maria, um carpinteiro, que não é um rabi, nunca estudou as escrituras, com nenhum mestre conceituado, não tem qualificações para dizer coisas que diz. Que realizações que indiquem uma presença de Deus. Então, para eles, o papel assumido por Jesus e ações que ele realizou são humanamente inexplicáveis. Para eles, o empecilho para a fé é a encarnação. Deus feito homem, situado num contexto social. Então, de acordo com os sinóticos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, Jesus não foi capaz de realizar nenhum milagre em Nazaré, exceto a cura de uns poucos doentes. Porque todos eles descrevem o público questionando negativamente a origem dos seus ensinamentos e o criticando por apenas ser um carpinteiro ou um filho de um carpinteiro. Irmãos, a fé, quando ardente e quando sincera, ela pode operar maravilhas, remover montanhas. As montanhas das nossas dificuldades, unicamente pela vontade do pensamento, sempre dirigido para o bem. Então, com o estudo do Espiritismo, se tornam completamente compreensíveis. A fé humana, ou a fé divina, conforme o homem aplica as suas faculdades, a satisfação das suas necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Dentro desse capítulo, da fé remove montanhas, nós encontramos aquela parábola da figueira seca. Todos conhecem essa parábola. E o objetivo do estudo desse capítulo é justamente refletir sobre a simbologia que a figueira nos traz. A parábola da figueira seca faz parte da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nessa passagem, Jesus expulsou os vendilhões do templo, ensinando que sua casa é uma casa de oração, não é uma casa de perdição, uma casa de negócios. Quando saiu de Betânia, ele teve fome. Vendo ao longe uma figueira para ela, encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, se aproximado, ele só achou folhas, não havia frutos. Então, disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. Os que seus discípulos ouviram. E no dia seguinte, ao passarem pelaquela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro se lembrou do que ele disse. Mestre, olha como secou a figueira que você amaldiçoou. E ele, tomando a palavra, disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de tudo que houver dito acontecerá. Verá que com efeito acontece. Então, essa expressão que Jesus teve fome, aqui não é uma fome de comida no sentido da expressão. Aqui é de anseio. Jesus anseia ver a humanidade transformada, redimida e evangelizada. E não adianta apresentarmos a ele as aparências de uma fé vaidosa, orgulhosa, sem obras, uma fé que não produz frutos. Porque a ilusão vai secar igual a figueira. Mas se tivermos a fé verdadeira, operante, aquela fé confiante, será possível vencer todas as dificuldades. Não foi ele que matou a figueira. Jesus, conhecedor das leis da natureza,
e, sabendo que ela já iria morrer, disse para não dar mais frutos, pois ela estava a definhar. Então, meus irmãos, qual é a simbologia da figueira que secou? Ela é o símbolo das pessoas que apresentam o bem, mas, na realidade, nada produzem de bom. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de serem úteis, e não são. Todas as utopias, todos os sistemas vazios e doutrinas sem base sólida fazem parte. Falta-lhes a verdadeira fé. A fé numa palavra que transporta montanhas. Todos têm fome de saber sobre a nossa existência, de conhecimento. Nessa busca de respostas e consolos para nossas vidas, buscamos as doutrinas religiosas, procuramos os bancos das igrejas e, muitas vezes, diante da evolução da ciência, das mudanças de padrões, continuam estagnadas em dogmas que não resistem a uma análise superficial. Não satisfazendo os nossos questionamentos, por isso não conseguem dar bons frutos. Mas Kardec, no item desse capítulo, ele nos lembra dos médiuns, que são as árvores capazes de fornecer alimento espiritual para si e para os seus semelhantes. E tem para isso todas as faculdades, mas que algumas vezes se desviam do objetivo principal, empregando algumas vezes suas faculdades em fins fúteis, que nenhum proveito oferece para si e nem para os outros. São como a figueira estéril, não servirão mais como árvores que dão bons frutos. Uma instituição religiosa também pode ser considerada uma figueira seca. Um centro espírita, se não servir de consolo aos que procuram, podem se tornar uma figueira seca, pois deixou de atender às necessidades dos seus frequentadores. Por isso, cada um dos seus integrantes deve se sacrificar para que tudo se prevaleça sobre as suas opiniões. E no caso do Espiritismo, os princípios doutrinários devem estar sempre em primeiro lugar. Essa parábola da figueira é uma exortação à vigilância e também à observância. Chico, no livro Fonte Viva, lá no capítulo 7, ele traz essas mensagens. Pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, e nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também é o nosso espírito em plena jornada. Ninguém se consegue realmente a verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre, e pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Meus irmãos, para concluir nesse pequeno estudo, a vida de aparência caridosa, ela pode enganar aos homens, pode até fazer adeptos, mas não consegue enganar a Deus, que é a inteligência suprema, soberanamente justo e bom,
Sem a fé, nos tornaremos igual àquela figueira. A fé plena não é somente uma conquista repentina que aparece quando queremos no estalar de Deus, mas sim um trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Hamed, no livro Atitudes, psicografia de o Espírito Santo Neto, ele nos diz: fé não é equivalente a uma muleta vantajosa que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, em providências de última hora, para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. E André Luiz: a fé viva não é patrimônio transferível, é uma conquista pessoal. E 1 Coríntios 13, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então, irmãos, caminhamos com Jesus, tenhamos fé. Não deixemos passar as oportunidades de sermos úteis, de saciarmos a fome, a nossa e do nosso semelhante. E que a árvore florescente em nós dê bons frutos a todo tempo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Graças a Deus. Muito obrigado, Leia. Muito material Obrigada. realmente para nós Agradeço. refletirmos. Um estudo bem claro. Muito obrigado. Tá? E vamos, com esse finalzinho seu, mantendo exatamente a fé, tudo isso que nos foi ofertado hoje. Como você disse no fim, vamos sim matar a fome, a nossa e a dos outros, né, dos nossos irmãos. E esse é o momento, esse momento que nós estamos aqui envolvidos, de podermos levar a todos aqueles necessitados, assim como nós, e que de nossas mentes e corações, imbuídos desse espírito de amor, emane todo aquele bem, tudo que desejamos ao próximo, que chegue a todos aqueles que nesse momento tudo falta, o material, o espiritual, mas que ele consiga perceber, Jesus, a tua presença, que sempre está conosco, a tua presença em forma de luz e de amor, e já vai se acalmando, esses irmãos já vão se acalmando, que já está chegando para eles, os teus exércitos já estão nas ruas, nos locais tão necessitados, e começando a chegar as coisas de que eles tanto precisam. Jesus, governador desse planeta, Jesus, acalma essa turba, Jesus. Esse momento que todos têm razão. Toca o coração de todos. Todos nós consigamos ter a humildade de dar um passo atrás em busca da paz, Jesus. Toca aos nossos dirigentes, mas que também se tranquilizem, se unam ao povo em busca do objetivo, que é a paz. Nossos irmãos que estão em guerra nesse momento se acalmem. Toca eles, toca tudo. Que sejam tocados os cientistas, os dirigentes de laboratório, que logo, logo tenhamos todos esses medicamentos disponíveis, confiáveis, eficazes, para erradicar todas essas enfermidades e retornarmos à nossa atividade. Ismael, governador do Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Realmente, toca esses dirigentes, Ismael. Sabemos da luta na espiritualidade intensa. Mas que os nossos dirigentes também se acalmem, se unam, se tranquilizem e percebam, consigam perceber que não são imortais, nem que tudo podem. Paulo já dizia, tudo posso, mas nem tudo me convém.
que eles consigam interiorizar esse ensinamento, Ismael, e se acalmem, e lembrem-se do povo. Intui os cientistas do Brasil, fortalece o Butantan e a Fiocruz também, para que logo, logo tenhamos todos esses medicamentos e possamos retornar às nossas atividades. Doutor Bezerra de Menezes, doutor Chapô Prevot, doutor Miguel Couto, doutor Oswaldo Cruz, doutor Dias da Cruz, doutor Ciríaco, doutor H. Irmã Sheila, irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e Mãe Maria, cobre com teu manto de amor todos os irmãos enfermos na terra, onde eles estiverem, eles sejam tocados. Todos que estão em nossas mentes nesse momento, nossos parentes, amigos, conhecidos e aqueles que nem conhecemos, que não tem ninguém que peça por eles. Toca tudo, toca. Irmã Sheila, irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e Mãe Maria, cobre com o teu manto de amor os irmãos em situação de rua, nesses momentos, cada vez mais está aumentando a dificuldade. Proteja-os das doenças, da violência. Nas noites frias, Jesus, aqueça-os, sacia a fome e a sede de todos. Protege e fortalece a todos. Mentalizemos nossos lares, cômodo a cômodo. Sejam higienizados, retirados todos os miasmas, transformando o nosso lar num lar de paz, de amor, de entendimento e de união. Finalmente, com toda a fé, com todo o amor, nós te pedimos, pela nossa casa, a casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Intui seus médiuns, dirigentes, trabalhadores, para que levem essa casa ao lugar que ela merece e cada vez mais fortalecida e com as portas abertas, a sua verdadeira atividade, a caridade. Essa é a nossa casa, a casa do amor. Que ela esteja sempre de portas abertas para nos receber no nosso momento de aflição. Obrigado, Pai. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, que assim seja, Pai. Muito obrigado. Graças a Deus. Adilson, por favor, faz a prece de agradecimento. Não, desculpa, nós temos a Márcia, por favor, a prece por desencarnada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai amado de infinito amor, de bondade e de misericórdia. Amado Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, Francisco de Paula, nosso patrono, e toda a sua falange de bondosos e abnegados, orientadores e amigos espirituais, nós aqui estamos para pedir por aqueles irmãos que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, por aqueles que não tem ninguém que peça por eles e que já se encontram no plano espiritual. Pedimos, Senhor, que eles percebam a presença amorosa desses espíritos abnegados que trabalham incansavelmente, incessantemente no socorro, no auxílio, no amparo. Que todos esses irmãos possam receber esse lenitivo de amor, possam sentir-se mais tranquilos, apaziguados, aliviados das suas angústias, das suas dores. Muito obrigada, Senhor, por todo este amor que se derrama sobre todos esses irmãozinhos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus,
Que assim seja. Agora sim, Adilson, por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, divino amigo, pelas suas bênçãos que nos foram semeadas, pela paz que aurimos dos vossos mensageiros, pela alegria que nos inspira os nossos corações, pelas orientações e esclarecimentos evangélicos que nos foram ofertados. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pela vida, pela saúde, pela paz. E a que tua bênção continue a espalhar-se para todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus, a Jesus e Francisco de Paula. Graças a Deus, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos amparam e nos permitem realizar esse trabalhinho, damos como encerrada a reunião na noite de hoje, agradecendo sempre e suplicando ao nosso Pai que possamos interiorizar tudo que aqui nos foi passado nessa noite e levar ao próximo com todos aqueles que tivermos contato. O quão essa doutrina nos orienta, nos esclarece e nos fortalece. Obrigado, Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. Graças a Deus. Márcia, por favor, os recadinhos. Boa noite. Tem um recado, sim. A Congregação Espírita Francisco de Paula reiniciou as reuniões públicas presenciais terça-feira às 9h e, a partir da semana que vem, às 20h também. Quinta-feira às 20h, sexta às 17h, domingo às 15h30. Então, já sabem, terça-feira que vem, dia 3 de maio, uma nova sessão será aberta às 20h. E, se Deus quiser, mais uma no mês de maio, e aí vamos reabrindo paulatinamente, né? Contamos com voluntários e com os médiums, tá? Para a gente poder ir reabrindo. A partir de agora, os pais podem levar os seus filhos para assistir às sessões públicas presenciais, tá? Independentemente da faixa etária das crianças. O atendimento fraterno, ele retornou à forma presencial e está acompanhando os horários das sessões presenciais, tá? A gente convida a visitar o site da congregação, que é o www.cfp.org.br, e para conhecer as atividades que realizamos, tanto virtual quanto presencialmente, e também para se inscrever no nosso canal do YouTube, em um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Convidamos o irmão para se tornar sócio da congregação, contribuindo com qualquer valor, ajudando o Lar de Francisco e as nossas atividades, né? As nossas cestas básicas, nós precisamos dessa ajuda para ajudar cerca de 300 famílias assistidas das escolinhas de evangelização também. Então, quem quiser pode levar o alimento não perecível na congregação, ou se quiser fazer uma contribuição através de depósito bancário, pode usar uma das contas da congregação. Nós também estamos com os enxovais de bebês. Para compor esse enxoval, a gente agradece doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e comprido. Podem entregar lá na Conselheiro Zenha, na congregação. E para o Lar de Francisco, a gente precisa de terapeuta ocupacional. Nós já também divulgamos um pedido especial para fraldas geriátricas, tá? Que a gente está realmente precisando. De tamanho G, G, XG, pode entregar lá na congregação ou diretamente na Conselheiro Zenha, na Filgueiras Lima 99, lá no Riachuelo, tá bom? Muito obrigada, hein? Obrigado, meus irmãos, e reforçando aí a Márcia, porque realmente nós sempre pedimos, e temos que pedir. A nossa casa é uma casa de caridade, o momento é muito difícil.
muito difícil mesmo. Nós estamos vendo pelas ruas cada vez mais irmãos desabrigados, famílias. Então, que nós pudermos ajudar, como disse a nossa irmã no estudo, vamos saciar essa fome, vamos participar, vamos melhorar, porque aqueles que tiverem condição, como eu sempre peço, aqueles irmãos que estão na rua, eles às vezes até têm um comportamento, para nós, assim, ele é um comportamento diferente, mas é deles, é uma situação que nós temos que tentar nos colocar no lugar deles. Eles estão ali sem nada, que nós dizemos assim, é um morador de rua. Não, ele nem mora, ele está numa situação de rua. Então, que a gente tenha um pouco de paciência, dá uma água, ouve um pouquinho a história dele. Quem puder, assim, não sei, comprar uma caixinha de paçoca, dá para ele vender no sinal, para ele conseguir alguma coisa, tá bom? E vamos fazendo a nossa parte. Obrigado a todos, obrigado mesmo, que vocês realmente estão sempre juntos conosco. Um beijo no coração de todos e um bom final de semana. Fiquem com Deus.